não tenho quem tem dó de mim. Tô chegando ao fim. Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Uribarne, você está no Filodoxia para a crítica, com spoiler de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, da Netflix. Simbora! People like to think of themselves as points moving through time, but I think it's the opposite. We're stationary, and time passes through us, blowing like cold wind. Maybe this is how it was always going to end. E aqui você já sabe, antes que o vídeo acabe, se inscreve logo no canal, deixa um comentário aí no final, ativa o sininho para receber as notificações e, agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler, mas assim eu vou começar os spoilers só daqui a alguns minutos, eu aviso para você. Se você quiser ir só até onde tem os spoilers, vá só até essa minutagem aqui. Se você quiser os spoilers, vá para essa minutagem, beleza? Então agora sim, bora começar. Até que enfim! Bom, antes de tudo e mais nada, eu quero dizer assim que a melhor coisa do filme é fazer a gente ter vontade de ir para o livro, para complementar, compreender e entender a história. Sendo assim, logo de início, o novo filme de Charlie Kaufman já traz esse grande mérito de despertar um interesse para essa obra do autor iniciante, que é o Ian Reid, que é justamente o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Então isso já é um grande mérito. Avisando também que eu já vou usar aqui a minha colinha, que tem muita coisa que eu quero e gostaria de falar nesse vídeo aqui. Também aviso que eu não vou dar conta de tudo, mas vou tentar dar conta da medida do possível. E também já vou deixar logo uma coisa bem clara. Eu não li o livro. Eu li 2 resenhas e conversei com pessoas que leram o livro para poder fundamentar esse vídeo, para poder trazer o vídeo na melhor qualidade possível. Mas se você é daqueles que acha que só pode falar do filme aquele que leu o livro, por favor, me dá uma oportunidade, me dá uma chance. Eu acho que na filosofia, na área de psicologia e teoria da mente, eu posso trazer algumas contribuições sim, mesmo sem ter lido ainda o livro que inspira o filme, beleza? Então vamos começar aí com o meu referencial teórico, digamos assim. O primeiro referencial teórico que eu vou trazer é Freud, falando aí de conceitos como fantasia, trauma, recalque, dentre outros. Acho que Freud pode ajudar a gente a entender bastante o que está acontecendo nesse filme, e eu vou me referir sempre ao filme. Quando eu for me referir ao livro eu aviso, beleza? Então acho que Freud ajuda a gente a pensar nessas situações. Aliado aí com Freud, acho que cabe também chamar Schopenhauer com o seu conceito de noluntas e a questão da vontade e as representações, e junto com Schopenhauer não tem como não fazer essa trinca, né, que é a trinca que eu volta e meia trago aqui pro canal, que é com Nietzsche. E aí Nietzsche, vou falar da questão do eterno retorno, sobretudo, e o amor fati, né? Então esses dois conceitos de Nietzsche, aliado com Schopenhauer e aliado com Freud, digamos assim, são o core da minha interpretação para esse filme. Aliados a esses 3 pensadores, eu também quero trazer Albert Camus com a questão do absurdo, com a questão da existência, sobretudo no mito de Sísifo, e também Martin Heidegger com a questão do Dasein, do ser para a morte, a vida autêntica e a vida inautêntica. Então esses são os referenciais teóricos que a gente vai trazer para esse vídeo, para tratar dessa obra que para mim, ó, é um primor. Charlie Kaufman, muito obrigado, seu lindo, maravilhoso. E começando aí por Charlie Kaufman, se você não lembra, se você não sabe, vai que você está desavisado. Charlie Kaufman é nada mais nada menos do que o cérebro, o criador de obras maravilhosas como Anomalisa, o maravilhoso Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que tem aqui no canal um Uribarne Convida com meu querido amigo Kim Abreu, 3 episódios só discutindo o filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Então um filme que tá, ó, no coração aqui. E também, é claro, Todos Querem Ser John Malkovich. Então pela filmografia do Kaufman, a gente já percebe que ele gosta muito dessas perspectivas em análise com relação à memória, frustrações, recalques, lembranças, a própria viagem no inconsciente e na mente dos personagens. Então todas essas temáticas, esse caldo kaufmaniano, se é que essa palavra existe, são presentes aqui e Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. E nesse sentido, Kaufman, para mim, parece pensar o seguinte: o livro, ele já diz, o livro do Ian Reid já diz o que tem para dizer, já explica o que tem para explicar. Acredito eu que o Kaufman, quando fez o filme, fez no sentido de trazer uma obra para mostrar ou para fazer sentir aquilo que ele sentiu lendo o livro. É muito mais uma obra na intenção de fazer sentir do que na ideia de fazer compreender. Tá dando para entender essa diferença? Eu acho que ele quer falar dos sentimentos que a obra desperta e nem tanto explicar, porque para isso o livro existe. Então é quase que uma obra que complementa aquilo que está no livro e eventualmente até de modo mais claro e explícito no livro. Então acho que é bem interessante
fazer essa diferenciação da intenção do projeto, beleza? Bom, então seguindo, vamos aí então agora começar a falar das partes com spoiler, posto tudo isto. Então se você não quer spoiler, vai lá, assiste o filme ou lê o livro e volta pra cá. Caso você não tenha problema, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique por aqui. Primeira coisa é tirar esse elefante branco da frente do caminho, tá? O Jack é todos os personagens, ponto, beleza? Então isso aí já é um ponto pacífico, a gente já parte desta premissa. Ele é tudo, ele está em tudo. Na verdade, tudo que a gente vê no filme, tudo que a gente lê no livro, é ele pensando sobre si, sobre sua vida, os eventos traumáticos, os objetos de desejo dele. Então a própria namorada, que muda de nome várias vezes, os pais, são todas fantasias, ideações, recalques e frustrações desse personagem que é o Jack. Então toda a obra não é nada mais, não é nada além do que a viagem pela mente desse indivíduo solitário, desse indivíduo recluso, cheio de sonhos, desejos e fantasias que foram, ou ele mesmo acabou frustrando ao longo da sua vida. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é pacífico, beleza? Então agora, tirando isso da frente, tirando isso do caminho, eu quero falar de uma decisão interessante do Kaufman com relação ao formato do filme, né? Ele trabalha com esse formato de 4x3, eu acho muito para dar essa ideia de incompletude, muito para dar essa ideia de que falta algo, de que tem lacunas, né? Eu acho que é essa a intenção dele e por isso também ele faz cortes secos, né? Você tem planos que parecem certo planos sequências, no sentido mesmo de um traveling, de um tracking shot, e aí você perde a noção de presente, passado e futuro. É porque quando a gente está lembrando da nossa vida, quando a gente está lembrando do nosso passado, a gente meio que embaralha os momentos. Isso fica muito claro na sequência da casa. E falando ainda do filme, digamos assim, das sequências, eu tenho aí, destaco duas sequências principais no filme que dizem muito do que é a intenção do Kaufman com essa obra. Eu destacaria, claro, a sequência da casa, que ela é muito importante, mas ela fica num canto à parte, mas eu destacaria as duas sequências são a sequência da sorveteria, que eu acho que ali tem muita coisa ali pra gente discutir, como a questão do objeto de desejo do Jack, né? Aquela questão dele desejar aquela garçonete, dele desejar aquela atendente, nunca realizar aquele desejo e ao mesmo tempo sempre voltar ali para tomar o sorvete, para ter aquela lembrança, aquela questão doce da infância que é o sorvete, coisa que a gente muitas vezes faz quando se frustra e mergulha num pote de sorvete, né? Tem essa ideia de fazer uma regressão à infância, a um tempo em que tudo era doce, que tudo era melhor. A ideia também dela ter uma espécie de urticária, né? De brotueja que ele também tem, que tem a ver com o toque, né? Com tocar o outro. Tem muito a ver também com a questão da sexualidade, que a gente pode discutir aí dentro desse contexto. Na cena que antecede dentro do carro, é discutido um pouco a questão da homossexualidade e como eventualmente a homossexualidade por muito tempo foi ligada a uma culpa da mãe que mima o seu filho, e aí depois isso mudou, e aí o personagem do Jack diz que não, que é importante não rotular as pessoas. Então tem um aspecto ali que o filme meio que trata o Jack, né? O Jack é tratado, ele se vê meio assexuado, no mínimo assexuado, se não com um desejo homoafetivo recalcado ali. Pra mim o que fica é meio essa questão assexuada. Então essa sequência da sorveteria é muito importante. Outra sequência pra mim que também é muito valiosa é a sequência lá do celeiro, né? Assim que eles chegam na casa do pai do Jack, que é a questão do porco das ovelhas. E aí se a gente for rever a cena, fala muito dessa noção de ovelhas, né? Como é ser uma ovelha, viver nesse lugar fétido, viver nesse ciclo repetitivo. E aí tem aí essa coisa do trauma, que aí Freud vai tratar essa noção do trauma, né? Quando a gente tem a lembrança do trauma, é um segundo momento do trauma. Na verdade, o primeiro momento do trauma é aquele evento inicial geralmente ocorrido na infância. Esse momento em que o pequeno Jack eventualmente viu, acredito eu, pelo que eu percebi, aqueles porcos com os vermes, né, no seu ventre sendo comidos por dentro, aquilo traumatizou ele a tal ponto disso acompanhar ele até o final de sua vida. Então esse evento traumático, essa conversa, esse diálogo do celeiro, se você tiver interesse e quiser voltar lá no filme e ver essas duas cenas de novo, acho que são duas cenas chaves pra gente poder entender o que é essa obra e essa viagem na psique desse homem solitário, desse homem cheio de sonhos, desse homem eventualmente doce, mas que viveu uma vida em loop, viveu uma vida em ciclo, sem realizar os seus desejos. Bom, já falei pra caramba, agora vamos para os autores, vamos para o Momento Filosófico. E antes da gente começar o Momento Filosófico, eu quero aqui pedir a contribuição dos meus queridos amigos filósofos, psicólogos, psiquiatras. Se eu falar alguma besteira, e certamente eu vou falar alguma besteira, alguma incompletude, por favor, os campos dos comentários estão abertos, me complementem, acrescentem aí ao debate,
por favor, beleza? Em Freud, eu gostaria de trazer a ideia de fantasia e a ideia de fixação. A ideia de fantasia ela é muito importante para a gente pensar um momento em que a questão da libido, da sexualidade, da primeira infância do Jack começa de alguma forma a ter as suas castrações em alguma medida, um objeto de desejo. É importante lembrar que a garçonete que ele deseja, e a gente vê isso na casa, em algum momento a mãe dele na primeira infância tem a função de garçonete, né? Então tem essa noção aí, um complexo de Édipo, um tanto quanto evidente no filme, e essa ideia de fixação tem muito uma noção de você fazer uma regressão a momentos do passado, a um ponto de fixação onde a minha frustração, o meu trauma, a minha neurose, eu não consigo realizar os meus sonhos, eu não consigo realizar o meu objeto de desejo, então eu volto a um ponto fixo, geralmente numa infância, num passado distante, para poder ali achar a minha satisfação. Ou seja, diante das frustrações, diante das indisponibilidades do objeto pulsional, diante dos fracassos, diante da castração, né, essa modalidade assim da falta, o sujeito vai recorrer a um primeiro procedimento que é a regressão, que é um retorno a uma espécie de satisfação substitutiva. Como se ele dissesse assim: eu não posso ter acesso a isso, mas eu posso voltar na minha história, eu posso voltar em momentos privilegiados de satisfação e me contentar com isso, e me consolar com isso. Então, esse ponto ao qual a gente volta para se defender da castração e da falta do objeto, o Freud chama de ponto de fixação. Isso é muito evidente no filme quando o personagem acaba se remetendo sempre a um passado primordial, a um momento ideal em que ele, fantasiando apresentar uma namorada para a família, de alguma forma é o momento em que ele teria aprovação, autonomia e se libertaria, de alguma forma teria a sua emancipação da relação com os seus pais, que fica claro ali que ele cuidou dos pais até a infância. E muito por isso essa questão da infância, do passado e dessa fantasia tem a ver com as profissões da namorada do Jack, vou tratar assim, que tem até inclusive a profissão de geriatra, de tratar dos idosos, que os idosos são maltratados, etc, etc. Então todo o valor que ele gostaria de ter, mas que ele não tem em si, ele de alguma forma transfere para essa fantasia, para essa idealização que é essa namorada, para de alguma forma ela legitimar ele. Dá para entender essa noção? É ela que legitima ele. Na verdade, tudo que ela tem é o que ele tem. Em alguma medida tem a ver também com o conceito de castração. Ela é ele sem o falo. Não pensa em falo só como pênis não, tá? Mas ela é ele, o outro gênero dele é como se fosse ele enquanto possível objeto de desejo, já que ele enquanto Jack, já idoso, velho, zelador, não é objeto de desejo, não é objeto de interesse. Então quem tem que contar pra gente a história dele é uma pessoa que é interessante, que é culta, que é física, que é poeta, que é pintora. A narrativa que é valiosa ou válida na perspectiva do Jack não é a dele, é a dela. Ela teria um valor maior do que ele. Então essa visão de recalque, essa visão de regressão e de um ponto de fixação é muito importante. Hi. Oh, it's all wet. Here they come. Jack has told us so much about you. He's told me so much about both of you, too. And you came anyway? Poderia falar bastante aqui de Freud, mas eu queria falar assim no sentido mais geral. Tem um texto de Freud de 1920 que é muito célebre, que é muito estudado na faculdade, que é a questão da técnica, os textos sobre a técnica em Freud. O que seria mais ou menos o que se faz dentro da psicanálise, dentro da análise? É a questão de você recordar, repetir e elaborar. Todo o processo que a gente acompanha dentro do livro, dentro do filme, é quase que um processo de autoanálise em um sentido que eu acredito um tanto quanto esquizofrênico, que aparece um pouco isso no filme, né? Pra mim, na minha percepção, não é apenas uma fantasia, lembrando que o pai dele parece ter tido Alzheimer e a mãe também parece ter tido doença degenerativa. Mas voltando, o processo de psicanálise, de terapias de fala, de análise tem muito a ver com essa ideia de você do presente voltar ao passado, repetir esses eventos para poder construir um futuro. Essa ideia, ela pra mim tá muito presente no filme quando esse personagem que é frustrado, que teve seus sonhos castrados, impedidos, ele volta ao passado, ele recorda essas vivências, esses traumas, esses desejos, em alguma medida ele repete isso em um loop infinito na tentativa de elaborar por si mesmo. Acredito que ele não é bem sucedido nisso, faltaria talvez ali um acompanhamento médico profissional, até porque ele acaba com a própria vida, e aí a gente já pode até antecipar esse ponto, né?
pra mim, o que fica claro ali no filme é que ele morre de hipotermia dentro da sua caminhonete, é por isso que ela parece ali coberta de neve, né? Ele morre ali dentro com aquela fantasia lá com a sorveteria, ele como um corpo nu, ele se entendendo como porco, aquele que está parado no mesmo lugar onde as pessoas não olham pra ele, não vão visitar, e quando olham, ele já está tomado pela morte, morrendo de dentro para fora. Então essa percepção de que o filme, em alguma medida, é acompanhar uma espécie de sessão de terapia desse indivíduo, onde ele recorda, repete e eventualmente elabora, eu acho que é uma perspectiva interessante. E aí eu trago Schopenhauer para complementar essa ideia aqui em Freud. Schopenhauer fala do conceito de vontade. Nós fazemos parte dessa grande vontade incessante e piedosa que há no mundo. Ela é fisiológica, biológica, psicológica, e tem uma questão que o Schopenhauer vai tratar, junto com a filosofia oriental e budista, que é a questão da noluntas, que é o zero de vontade, que também o Freud vai tratar como thanatos, ou pulsão de morte, ou seja, querer acabar com isso tudo. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. Tudo. Querer acabar com isso tudo tem uma ideia do zero de vontade, do noluntas. Se a vontade é incessante e se o objeto de desejo ele nunca será alcançado, há sempre uma busca incessante por realização, e essa busca a gente entende como inatingível, e o filme mostra muito bem isso. Nós somos seres, nós somos talvez os únicos seres que temos consciência da nossa finitude, da nossa própria morte, como diz lá na cena do celeiro, né? E nós, para criarmos um sentido para a vida, nós temos o vício, digamos assim, da esperança, de um futuro imaginado, de um desejo daquilo que há de vir. Essa noção de que nós somos seres carentes e de falta, em alguma medida tem a ver com essa pulsão de morte, com esse thanatos em Freud, e com essa noluntas, esse zero de vontade em Schopenhauer. A única felicidade, o único momento de maior realização é quando nós zeramos a nossa vontade, quando nós zeramos o nosso desejo, quando nós acabamos com isso tudo. Então eu acho que essa noção de Schopenhauer de noluntas, de zero de vontade, junto com thanatos de Freud, eu acho que ajuda a gente a pensar essa ideia de que não necessariamente o Jack se apaixona ou se enamora pela morte, mas ele quer sim parar de sofrer, parar de viver esse luto. Então ele precisa encerrar os seus ciclos, se despedir de si. Se despedir de si é se despedir do seu pai, da sua mãe, da sua namorada ideal, é fazer ela atender a chamada e tomar consciência de que ela é um personagem dele mesmo, de que ela é um espelho dele. Então assim que ela sabe disso, e é isso que ele evita durante longa parte do livro e do filme, é o momento de despedida, é o momento de cisão, onde essas partes se tornam um, e esse um, enfim, está só, consciente de tudo, e é o fim, e é o zero, e é a morte. Acho que Schopenhauer ajuda a gente nesse sentido. E aí eu trago Nietzsche também pra gente começar a encaminhar esse fechamento, que é a questão do eterno retorno e do amor fati. O eterno retorno parece bem presente ali, tá muito presente no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e o eterno retorno, a questão que Nietzsche propõe, assim falou Zaratustra, né, de você ser desafiado por um gênio, e se sua vida se repetisse infinitas vezes da mesma forma, você diria sim para essa vida? Se você disser sim, porque você está próximo de ser super-homem, geralmente a gente diz não, geralmente nós temos ressentimentos, culpas, etc. E o filme mostra um pouco isso, desse eterno retorno do mesmo, só que para o Jack é em uma perspectiva ressentida, em uma perspectiva de culpa, por não ter dito, por não ter falado, por não ter se comunicado com aquela menina que é seu objeto de desejo, não ter se expressado, não ter exercido ou procurado outras formas de realização, tanto sexual quanto profissional. Ele fica preso no núcleo como uma espécie de passageiro do seu próprio destino. Então, em alguma e grande medida, parece-me que o Jack não tem esse amor fati, ele não tem esse amor ao seu destino, à sua tragédia, àquilo que a vida lhe apresenta. O super-homem de Nietzsche, Übermensch, o além-homem, ele vai abraçar isso e vai transvalorar, e vai ressignificar, vai elaborar. E o Jack, infelizmente, parece não fazer isso. Ele fica preso num ciclo infinito, que é o que a gente acompanha no filme, nessa viagem pela psique dele. Caraca, já falei pra caramba, mas calma aí que faltam dois. Eu quero trazer também Martin Heidegger. Sim, Martin Heidegger fala que nós somos o aí do ser, né? Nós somos o Dasein. Nós somos esse ser ontológico, esse logos manifestados no tempo. Nós somos o ser no tempo. E enquanto seres no tempo, nós somos seres voltados para
a morte, exatamente. E aí você teria duas formas de viver a vida como ser consciente da morte. Seria a vida autêntica e a vida inautêntica. E parece ser essa segunda opção que Jack acaba vivendo. Ele vive uma vida inautêntica. O que é uma vida inautêntica? É viver uma vida no eu com o outro. Não no sentido altruísta e positivo. É o eu com o outro no sentido de me misturar com o outro a ponto de me diluir no desejo do outro e não saber aquilo que eu sou ou um projeto de mim. Eu sou um projeto do outro na vida inautêntica, que é o que o nosso personagem, o zelador, o Jack, acaba fazendo. Em que sentido? Ele vive de acordo com o desejo da mãe e dos pais, ele vive de acordo com o desejo do que deveria ser a sexualidade lá na adolescência, na vida adulta dele, segundo os outros. Ele vive, então, um projeto que é o projeto do outro. Ele vive uma vida que ele não considera como a vida verdadeira, a vida dele, onde o protagonismo não é dele. Tanto é que o protagonismo final, lá no musical / peça, é o único momento em que ele tem certo protagonismo, em que ele sobe no palco e ele ganha o reconhecimento que ele acredita, e parece que sim, nunca ganhou da escola, dos membros, das pessoas que passaram pela vida dele. Ele nunca teve esse reconhecimento, nunca teve esse protagonismo. Portanto, Jack, ele sempre viveu uma vida inautêntica, onde ele estava vivendo o projeto do outro e nunca viveu uma vida autêntica, ou seja, onde ele é o senhor do seu destino e constrói o projeto de vida para si mesmo. Dentro dessa perspectiva, para fechar esse momento filosófico que já tá enorme, mas eu adoro esse assunto, se você gosta, é por isso que você tá aqui. Goddamn right. Eu chamo Albert Camus e a questão do mito de Sísifo, né? E Albert Camus fala uma coisa muito interessante: é preciso imaginar Sísifo feliz, né? Ele tá lá com a pena que Zeus impõe a ele de empurrar a pedra da existência e da sua vida morro acima, ao mesmo tempo essa pedra é aquela que se abala sobre ele, e aí a gente geralmente imagina ele como um cara sofredor, né? Como um cara que leva isso como um fado, que é o que o Jack faz, mas é preciso, para você ter uma existência feliz, né? Uma existência plena ou minimamente realizada, Camus nos propõe essa ideia do Sísifo feliz. A única questão filosófica que vale a pena, segundo Camus, é a questão do suicídio. E esse suicídio pode ser um suicídio em vida, em existência, na medida em que você se torna um Sísifo infeliz, que você empurra o fardo da vida, da existência, né, da angústia, da náusea, como diria Sartre, de modo penoso, de modo pesado. A ideia é você fazer isso de modo feliz, coisa que, infelizmente, o nosso personagem Jack não faz e acaba pondo fim de modo meio que passivo na sua vida, como aparece também na cena do filme lá com os cordeiros congelados. Já é uma espécie de fast forward do que vai acontecer lá na frente. Olha, o que tá acontecendo? O que são esses cordeiros? A namorada pergunta, né? Ah, não, eles vão ser cremados no verão, na primavera, ou algo assim. Eles já estão mortos. O que de pior poderia acontecer com eles? Olha a ideia aí da morte como aquilo que liberta, da morte como algo não tão ruim assim. Já estão mortos, não pode acontecer nada de pior. Então eu já estou morto, não pode acontecer nada de ruim. Nada mais me afeta. Caraca, eu falei pra caramba. Vamos voltar pra crítica. Bom, pessoal, eu estou pensando em acabar com tudo. É um filme para poucos e para ninguém. E, assim, não se sinta sozinho. Eu também, você pode pensar assim... Nossa, Ed Barney é filósofo, Ed Barney é cabeçudo. Cara, muita coisa eu não entendi, muita coisa eu entendi errada, muita coisa, assim, eu fiquei boiando, mas ao mesmo tempo o filme impacta, o filme te causa um incômodo, o filme te causa um estranhamento. Eu acho que essa era a intenção do projeto, eu acho que esse era o desejo do Kaufman, de fazer-nos sentir aquilo que ele sentiu quando ele leu a obra original lá do Ian Reid. Acho que a ideia aqui do filme é complementar em alguma medida, em sentido estético, aquilo que é dito no livro. Acompanhar esse homem solitário, essa ideia nihilista, nesse vazio, um homem que não consegue elaborar, não consegue significar a sua vida, e quantas vezes nós não fomos e nós não somos Jack. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Vivemos uma vida inautêntica, vivemos um projeto do outro, vivemos uma fantasia, vivemos uma projeção daquilo que imaginaram para nós, estamos em um cotidiano, em um loop infinito, onde parece que a nossa vida é uma eterna esteira, um passar de ciclo, onde nós não temos controle sobre a nossa existência, nem sobre o nosso futuro, e cabe a nós não existirmos, mas sobrevivermos. E aí eu chamo mais uma vez o Camus para dizer: é preciso que sejamos Sísifos felizes. Que recordemos o passado, que repitamos esses eventos, esses fenômenos, para podermos elaborar e sermos seres mais plenos em alguma medida, viver uma vida mais autêntica. Eu estou pensando em acabar com tudo. É um filme excepcional que eu acho que entra assim para o cânone do Kaufman como uma das suas grandes obras. Então, por isso tudo, a minha nota para Estou Pensando em Acabar com Tudo é nota 10. Não poderia ser outra. É um filme que cumpre o seu projeto, acredito eu. Pode agradar ou desagradar algumas pessoas no sentido pessoal, mas cumpre sim a função de nos fazer
fazer incomodar, de nos fazer sentir, intuir algo de errado, mesmo sem muito bem entender. E é um projeto que entra, sim, para o cânone da grande obra que Kaufman nos presenteia, que Kaufman nos traz. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me corrija aí se eu falei alguma besteira, complementa, diz aí se você se identificou nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like, de ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!